Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta segunda-feira. Vamos conversar mais uma vez com a Paula Lobão, que chega ao vivo de Brasília. Paula, como foi essa primeira reunião entre os dois após o anúncio do novo arcabouço fiscal, não é? Olha, Daniel, acompanhei essa pauta, essa reunião no Ministério da Fazenda. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrou e saiu pela garagem, não quis falar com a imprensa, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma rápida declaração aos jornalistas quando saía do prédio do Ministério da Fazenda, logo depois que terminou essa reunião dele com o presidente do Banco Central. E o Fernando Haddad disse que a reunião foi muito boa. A gente tem essa fala do ministro. Vamos ouvir agora Fernando Haddad a respeito dessa reunião. Uma reunião de rotina que a gente conversa sobre vários temas, alinha informações, troca informações, estabelece alguns protocolos de como encaminhar as coisas. Foi muito bom. Agora, Daniel, essa fala aí de Fernando Haddad demonstra uma certa sinalização de harmonia. A gente vem acompanhando aí esse clima tenso entre Palácio do Planalto e Banco Central por conta da Selic, a taxa básica de juros, que está em 13,75% e que tem sido alvo de duras críticas por parte não só de aliados do presidente Lula, como também pelo próprio presidente Lula, dizendo que essa taxa básica de juros está muito alta. Inclusive, o governo tem a expectativa de que com a apresentação da nova âncora fiscal, do arcabouço fiscal, a expectativa é de que o Banco Central, na reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, prevista para acontecer no próximo mês, no mês de maio, anuncie uma redução na taxa básica de juros. Mas eu lembro aqui também, Daniel, que hoje mesmo, antes dessa reunião de Fernando Haddad com Roberto Campos Neto, o próprio ministro da Fazenda fez uma declaração, disse que há espaço para o corte na taxa básica de juros. E a gente lembra aqui também que na semana passada, na terça-feira passada, Daniel, na divulgação da última ata do Copom, essa divulgação foi num tom um tanto que duro e dizendo aí que não há expectativa para que haja redução na taxa básica de juros num futuro próximo. Eu volto com você ao estúdio. Pois é, vamos aguardar os desdobramentos desse assunto que se chama taxa de juros. A Paula Lobão segue acompanhando e a gente volta ao longo da programação com ela aqui na Jovem Pan News. Agora, Roberto Mota, a gente tem tratado dessa questão que envolve o relacionamento do governo federal com o Banco Central. Agora, como bem disse a nossa repórter, parece que num tom diferente, numa frequência um pouco mais amena, mas você acredita na habilidade de Fernando Haddad para conseguir estimular o Banco Central a reduzir a taxa de juros, que hoje está em 13,75%. Mota, antes de concluir minha pergunta, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan, que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Estamos repercutindo uma reunião que aconteceu no dia de hoje entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mota, Fernando Haddad, nessa reunião com Campos Neto, muito provavelmente ele fez uma apresentação minuciosa do projeto do novo arcabouço fiscal. O projeto em si dá segurança ao Banco Central para reduzir juros já na próxima reunião ou não? Daniel, não, simplesmente não há projeto. O que há é um PowerPoint. Não há sequer um texto justificando. Pelos elementos que nós vimos no PowerPoint, o arcabouço fiscal se resume a um plano para garantir que as despesas do governo nunca vão diminuir daqui para frente. No pior caso, no caso em que a arrecadação não cresça, as despesas do governo ainda assim vão crescer 0,6%. O que está nas entrelinhas daquele arcabouço fiscal é que o governo vai ter que arrecadar cada vez mais para que as despesas subam cada vez mais. E a gente tem que traduzir para as pessoas. Arrecadação significa imposto. O governo vai ter que arranjar formas de tirar cada vez mais dinheiro do nosso bolso. A situação do Campos Neto, do presidente do Banco Central, é ao mesmo tempo confortável e complicada. É confortável porque ele ainda tem 2 anos de mandato
e ele não pode ser demitido. Agora, a situação é complicada porque o PT o escolheu como alvo de todo tipo de ataques.